com relação à desinformação, vamos dar um exemplo sobre a bateria. Porque a bateria do carro elétrico, depois de 8 anos, ela acaba, o carro vai valer zero. Já tem estudos dentro da Volvo que mostram que carros com 250 mil quilômetros andados, carros 100% elétricos, o nível de saúde da bateria está em 87%, 88%. Mas por que a garantia, então, é só de 8 anos? Por que uma bateria, um carro normal, a garantia é de 5 anos? O carro não acaba em 5 anos. Não. Então a bateria não acaba em 8 anos também. Entendi. O que acontece, 8 anos foi uma forma de dar um conforto para o cliente. E foi, acho que, imagina, foi uma desinformação, um tiro errado. Olá, amigos. Eu sou o Sérgio Quintanilha, do Guia do Carro, e hoje eu estou conversando com Marcelo Godoy, que além de ser presidente da Volvo Cars do Brasil, é também presidente da ABIFA, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Veículos Automotores. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Quintanilha. Obrigado aí pela entrevista. Marcelo, diz uma coisa, a Volvo tem uma política de vender no Brasil somente carros elétricos e híbridos plug-in, que de certa forma também é um carro elétrico. Isso funciona num país como o Brasil? Bom, os números dizem por si só, eu acho que funciona e funciona muito bem. Se a gente olhar a nossa estratégia nos últimos 5 anos, foi de eletrificação total, ou híbrido ou elétrico, e a Volvo ela é vice-líder no segmento premium, e os números desse começo de ano nos deixam muito animados. O EX30, que é um carro 100% elétrico, é o segundo carro mais emplacado no segmento premium, isso diz muita coisa. E a Volvo, dentre os 5 primeiros, 2 são Volvos, e dentre os 10 carros mais emplacados, 3 são Volvos. Então, acho que a eletrificação não é mais uma discussão, a aceitação do cliente já está acontecendo, tanto para o híbrido quanto para o elétrico. Vocês identificaram que no caso do EX30, que é um Volvo mais acessível, trouxe novos clientes que antes estavam no carro a combustão ou mesmo no carro híbrido? Se a gente olha os números de venda do EX30, a gente tem mais ou menos entre 40% e 50% que são compras com algum carro na troca. E você já vê bastante carro a combustão entrando na troca para compra de um veículo elétrico de um EX30. Então sim, a gente está acessando uma base de clientes que antes não estavam com a gente está conseguindo, nesse carro de entrada, atrair novos clientes, um novo público, tanto em faixa etária quanto em renda, o que é algo incrível. Só para você ter uma ideia de número, Quintanilha, o segmento premium que a Volvo atuava antes do EX30 é um mercado de mais ou menos 50 mil carros. Com a adoção e a entrada do EX30, a gente acessa um mercado novo de aproximadamente 300 mil carros. Então, assim, é um mercado vasto para a gente trabalhar esse carro. E essa faixa de preço entre 200 e 300 mil, tem mais ou menos 500 mil carros sendo vendidos nessa faixa. Tem muita opção, é ali que a briga de mercado está, mas a gente conseguiu aportar um carro nessa briga, nesse segmento. Tá. Agora, no último ano principalmente 2024, os carros híbridos, principalmente os híbridos plug-in, eles se popularizaram bastante. Houve uma queda, uma retração de carros, na venda de carros elétricos no mundo, né? Por vários motivos, você até, se quiser, pode explicar isso, por que aconteceu isso. Mas a gente vê aqui no Brasil, e eu acho que isso também é em função de uma certa ideologia, que tem uma certa barreira ideológica contra o carro elétrico, de que as notícias desfavoráveis ao carro elétrico, elas ganham uma proporção, às vezes, muito maior do que as notícias favoráveis. Então, é verdade que a Volvo desistiu de fazer carro elétrico no mundo? Eu posso começar da sua pergunta do fim para o começo. Não, a Volvo não desistiu. Eu acho que a Volvo ela fez uma adaptação ao mercado, à curva de adoção do carro elétrico, mas ela não desistiu. Os investimentos da Volvo são em carros elétricos e híbridos. Hoje a gente não tem mais produção de carro a combustão nas nossas plantas, então assim, é um caminho sem volta, a gente acredita na eletrificação. Sobre a adoção do carro elétrico no Brasil, eu posso te dar números. Em 2023
foram vendidos 19 mil carros 100% elétrico. No ano passado já foram 60 mil carros 100% elétrico. E aí de qualquer marca, inclusive os da Volvo. Então assim, o crescimento é exponencial. Ele está vindo um pouco abaixo do que era, a expectativa estava altíssima, mas ainda a realidade se mostra uma curva bem crescente. E o cliente que é exposto ao carro elétrico, ele não volta para um carro a combustão, por conta de tecnologia, a forma de direção, ela é única. E você tocou num ponto, Quintanilha, que é nossa grande briga como Volvo e como a BIFA, que é a desinformação sobre o carro elétrico. Eu costumo dizer que se a gente pegar isso como 100% de um problema, acho que 70% é desinformação e 30% é algo que a indústria tem que resolver de gargalos para o cliente. Tá, mas qual é a... Desculpa, interrompi você, pode continuar. Não tem problema. Com relação à desinformação, vamos dar um exemplo sobre a bateria. Porque a bateria do carro elétrico, depois de 8 anos, ela acaba, o carro vai valer zero. Já tem estudos dentro da Volvo que mostram que carros com 250 mil quilômetros andados, carros 100% elétricos, o nível de saúde da bateria está em 87%, 88%. Mas por que a garantia então é só de 8 anos? Por que uma bateria, um carro normal, a garantia é de 5 anos? O carro não acaba em 5 anos. Não. Então a bateria não acaba em 8 anos também. Entendi. O que acontece, 8 anos foi uma forma de dar um conforto para o cliente. E foi, acho que, imagina, foi uma desinformação, um tiro errado. 8 anos foi para dar conforto. As pessoas entenderam, os clientes entenderam que a bateria só dura 8 anos. É uma má divulgação da indústria. Entendi. O que fica é 8 anos você tem a tranquilidade, essa bateria, normalmente ela é feita para durar de 15 a 20 anos, fora para o uso secundário. Só que a indústria não está informando o cliente corretamente. Na dúvida, o cliente pensa 2 vezes. Questão de autonomia, a autonomia de carro elétrico nos últimos 2 anos aumentou consideravelmente. Sim, então, sim. já tem ali um avanço incrível. O carro elétrico, o único carro da família, talvez não seja uma compra para o momento. Precisa estudar como você usa esse carro. Agora, um segundo carro na família, ele é bom do ponto de vista de dirigir o carro, inclusive financeiramente. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. O valor do quilowatt é baixo e tende a ficar baixo para sempre. Você compara o custo de encher um tanque de gasolina ou carregar uma bateria, é 1/3. 1/3, 1/4, depende de como você carrega. Então o benefício que você tem no final do mês de economia é incrível. Um carro a combustão, a primeira vez que você chega numa concessionária para fazer a manutenção é 10 mil quilômetros. Um carro elétrico é 30 mil. A estrutura, a engenharia do carro elétrico é mais simples. Menos peça, uma manutenção mais simples. Mas tem a questão, voltando à bateria. Se a bateria for perfurada por baixo, infelizmente você mas tem a garantia. Quantos carros foram perfurados por baixo? O que não dá é para a gente usar uma exceção e tornar a regra. E lembro que lá atrás a gente falava muito dos gargalos do carro elétrico. Primeiro era a diferença de preço. Um carro elétrico era muito mais caro que um carro a combustão. Hoje a gente já tem carros com os mesmos preços. Eu posso dar o exemplo da nossa XC40. A gente briga no segmento C, SUV, um subsegmento dentro do Premium, com os concorrentes 100% a combustão. Eu já tenho o mesmo preço dos concorrentes a combustão, sem falar os chineses. O segundo ponto era a questão da autonomia. Está melhorando. Pontos de carregamento ainda está aquém do necessário. Isso é um fato. Mas se a gente olhar em perspectiva os últimos 3 anos, o Brasil sai de 1.000 carregadores para 10 mil carregadores. A curva está acontecendo. Então é um momento. Se a gente diminuir a parte que eu falei dos 70% de desinformação e mudar para informação, a gente consegue trazer mais clientes que o carro é para ele. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito séria para mim. A picape é um carro para todo mundo? Não é. Talvez o elétrico não seja. Mas as pessoas que podem andar no elétrico na sua vida é muito maior do que está acontecendo hoje. Mas até como contraponto isso, 60 mil pessoas
compraram um carro 100% elétrico no último ano. Então, a curva está acontecendo, a inclinação dela foi ajustada, mas a inclinação ainda é bem alta. Você tocou em alguns pontos importantes e tem pelo menos 3 pontos que eu queria voltar aqui e abordar. A primeira é o seguinte, espero não esquecer das outras, eu quero falar do custo do quilowatt-hora, eu quero falar do mercado de carro usado elétrico, mas antes eu quero falar se a Volvo ela não adiou ou não desistiu, isso já falou que não, ela não adiou o fim da produção de carro a combustão, ou ela já parou total de produzir carro a combustão. Ela parou mas total. ela não tem um plano de fazer só carro elétrico, isso não seria, sei lá, 2030, 2035, foi para 2040, como que ficou isso? Isso foi como eu falei, a ideia era 100% de carros elétricos. Quando? Era em 2030, Tá. E agora ela ajustou, a empresa hoje ela vai manter os carros híbridos e elétricos. Tá. Então, esperando uma conversão maior de adoção dos clientes. Isso é um cavalo de pau? Igual disseram? Não é um cavalo de pau. Se a gente voltasse a produzir carro a combustão, seria. Sim. A Volvo entendeu que apesar do desejo dela de vender 100% de carro elétrico, existem outros gargalos que vai fazer essa curva ser mais dilatada, como por exemplo, infraestrutura e aceitação do cliente. Mas é um ajuste numa estratégia, não é de fato um cavalo de pau. Entendi. Os híbridos, por exemplo, a gente sempre tratou o híbrido como uma ponte para o elétrico. Essa ponte ela vai ficar um tempo maior para a adoção do elétrico. E tem estudos que mostram que o híbrido, 50% das pessoas andam só com o elétrico. Porque ela tem um deslocamento ali de 20 a 30 km por dia, ela tem um carregador, ela anda só no elétrico. Então, assim, é uma adoção da eletricidade. Não entendo como um cavalo de pau e nem retroagindo na estratégia. É um ajuste que foi necessário por condições de mercado e no final do dia é importante você ter essa visão e antecipar esse movimento. É um fato que as montadoras estão esperando que o próprio consumidor tenha o seu tempo, porque ele não acompanhou o ritmo das montadoras, né? A aceitação do carro elétrico, ela existe, mas como disse o Marcelo, há muitos temores ainda. E você falou na questão do híbrido plug-in, é muito interessante. A última vez que eu fui lá a única vez que eu fui lá para a China, no Salão de Pequim do ano passado, uma coisa que me chamou muita atenção é o silêncio do trânsito, porque lá tem muito carro elétrico e híbrido plug-in. E lá as pessoas usam, pelo que eu entendi pelo menos, porque eu nunca vi um trânsito tão silencioso, o híbrido plug-in só no modo elétrico. E aqui no Brasil ainda, eu acho que ainda há uma resistência de usar só o híbrido plug-in só no elétrico, mas isso é um outro assunto. Eu queria te perguntar também o seguinte, mercado de carro elétrico usado, vocês já têm na Volvo algum histórico? Quanto que esse carro desvaloriza? O que o cliente que vai comprar um carro elétrico usado, ele tem razão de ter um temor? Ou o contrário, o cliente que compra um 0 km depois vai falar, o meu carro vai desvalorizar demais. Isso é fato ou é mais uma coisa, digamos assim... Uma falácia. Uma falácia. É uma falácia. O que acontece é que, você pegar os últimos 5 anos, há uns 3 anos atrás, houveram carros com preço mais caro, e aí, por conta de lançamentos de novos veículos com uma autonomia maior, a desvalorização aconteceu. Entendi. Mas essa desvalorização está indo muito mais para o caminho de um carro a combustão do que 50%, 30% de desvalorização. Por exemplo, semana passada a Volvo, o EX30 recebeu um prêmio com uma menor desvalorização de um carro elétrico, 7% durante o ano. É a desvalorização de um carro a combustão. Sim. O que é importante dizer, e aí eu falo pela Volvo, a gente como montadora tem que fazer a nossa parte. Eu não posso colocar o preço de um carro num valor, depois de 2 meses, devido ao volume que eu preciso fazer, eu dou um desconto no novo, isso afeta o usado. Então é importante você ter essa precificação muito correta para você não começar a dar desconto no carro 0 km, que vai afetar o valor residual. E isso acontece, inclusive, no carro combustão. É uma coisa que aconteceu muito recentemente com o Hyundai HB20. Então, é importante que as pessoas entendam que certos movimentos que acontecem no carro elétrico também podem acontecer no carro a combustão.
esse seu exemplo é maravilhoso, porque o seu primeiro ponto, se acontece essa desvalorização no carro a combustão, ninguém vai falar. Se a desvalorização no carro elétrico, isso dá corte para podcast para 2 semanas. É verdade. Então é sobre isso. Existiu, ela tende a ser menor e ela já está menor. Eu acho que o ponto que a gente tem que discutir, Quintanilha, você mencionou, a Volvo a gente vai trabalhar isso, e na BIFA também, que é a educação sobre o carro elétrico. Um ponto que ninguém fala e é importantíssimo é educar o vendedor de carros usados sobre o carro elétrico. Se o vendedor entender que o que ele está comprando é um produto que tem uma longa duração, que a bateria não vai acabar na mão dele, com certeza o preço que ele vai oferecer para o carro é muito maior do que existe hoje. Porque na dúvida, como qualquer negócio, na dúvida você precifica baixo com o medo de perder dinheiro. Então, se essa educação acontecer, naturalmente esse valor residual vai subindo e a desvalorização vai ser a do carro a combustão. Mas no final do dia, como você gosta de dizer, o que vai pesar na decisão do consumidor é o bolso. E eu queria falar do custo do quilowatt-hora aqui. Imagino que seja em torno de uns 70 centavos, de média no Brasil. Porém, durante muito tempo, você me permita aqui uma pequena crítica à Volvo. A Volvo oferecia o carregamento para todas as marcas de forma gratuita nas estradas, em todos os lugares. E aí, gente, houve realmente um abuso. Clientes da BYD, principalmente da BYD, da GWM, usavam muito desses carregadores e às vezes não tinha nem espaço para os clientes da Volvo usar. E aí a Volvo radicalizou e foi lá e não custa nada para os clientes Volvo, mas custa 4 kWh para o cliente que não é da Volvo. Eu entendo a defesa, só que esse movimento que a Volvo ele provocou uma inflação no custo do quilowatt-hora de outras empresas que vendem. Então, antes desse movimento, você encontrava o quilowatt-hora a 1,95, no máximo 2,5. E agora você encontra eletropostos vendendo a 2,75. Então, a Volvo não poderia pensar nisso, até para o negócio dela, ter um valor menor para esses outros clientes. Vocês pensam nisso, vai ficar sempre em R$4. Não é uma crítica, é uma discussão boa que a gente tem que ter. A gente tem a história dos carregadores, a gente começou implementando os carregadores para disseminar a cultura de carro elétrico, para todo mundo usar. Em determinado momento a gente viu que isso estava sendo prejudicial para os nossos clientes, a gente colocou os R$4 e até um contraponto. Eu não entendo que, apesar da gente ser muito grande como carregamento no Brasil, eu falei que a gente tem ao redor de 10 mil carregadores hoje no Brasil. A Volvo, se você somar os de carga lenta de rápida, eu acho que é 20% desse total. Mas de rápido tem quantos, mais ou menos? 77. Eu não entendo que a gente, por colocar desculpa, de rápido é a partir de quantos quilowatts? A partir de 30 quilowatts. Okay. Eu não acho que a Volvo, precificando a R$4, a gente teve força suficiente para subir o preço do restante. O que eu acredito é oferta e demanda. Eu acho que, eu te falei, 60 mil carros elétricos vendidos. Crescimento de 200%. A quantidade de carregadores não acompanhou. Então, por oferta e demanda, mais pessoas estão precisando carregar o carro e o quilowatt está aumentando. Se esse R$4 ele vai ficar para sempre na Volvo, se a gente vai fazer alguma mudança, a gente não sabe. A gente acompanha isso muito de perto. Então, foi acertada a decisão de R$4. Hoje os clientes, eles entendem, o cliente Volvo se sente mais prestigiado e os clientes de outras marcas também continuam carregando no carregador Volvo. E por que R$4, Quintanilha? Ali a gente entende que tem um diferencial para cobrar R$4. Todos os nossos carregadores DC, os 77, são monitorados 24 horas por câmeras. A gente tem o app, a gente tem o serviço de informação se o carregador está quebrado, a gente avisa antes. A gente tem um monitoramento 24 horas de operação e manutenção. A gente identifica muito rápido se o carregador está quebrado. A gente manda uma equipe, que a gente fez contratos com a equipe no Brasil toda, para fazer a correção. Então tem um valor agregado dentro dos R$4. Então, e privilegiando o nosso cliente. Então, acho que essa questão de oferta e demanda, ela vai se adequar. Eu já vejo muito empresário falando sobre a possibilidade de instalar carregadores no Brasil.
como um negócio próprio. Por quê? Você mencionou 70 centavos o quilowatt, isso para quem tem geração off-grid. Mas mesmo que você coloque R$1 o quilowatt, ainda é um negócio muito rentável para quem entrar nesse segmento. Uhum. Marcelo, quero falar um pouco agora da associação, da BIFA. Como eu falei, o Marcelo é presidente também da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Veículos Automotores, que é a ABIFA. Essa associação, aliás, por sua atuação, não só na Volvo, junto com o Luiz Rezende, né, que é o presidente da Volvo, Da região. Da Volvo América Latina, mas também por sua atuação como presidente da BIFA, você foi eleito recentemente uma das vozes mais influentes do mercado do setor automotivo, né? Parabéns. Obrigado. Uma votação feita pelo nosso colega Fabiano Mazeu. Deixa eu te falar, então você tem a BIFA é uma associação muito importante, que tem uma história importante no Brasil, de contraponto à Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes Tradicionais, que também tem sua grande importância, mas o papel da BIFA foi de forçar a entrada de novas tecnologias, porque a gente sabe muito bem que se ficar na zona de conforto, Anfávia, ou qualquer outro setor, você fica eternamente naquilo ali e a tecnologia não anda, né? Então esse papel histórico da BIFA, ninguém tira dela. Porém, acontece o seguinte, nos últimos anos, entrou com a chegada, proliferação, mais vendas dos carros elétricos, a ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E essa associação, ela tem sido muito atuante também. Então, uma pergunta bem sincera de um jornalista. Existe papel para a BIFA nesse cenário onde a BVE ela faz um contraponto muito maior do que a própria BIFA aos interesses atuais da Anfávia? Eu acho que, boa pergunta, eu acho que tem espaço para todo mundo, inclusive a BIFA, a gente tem muito bom relacionamento com a BVE. A BVE ela tem um papel de falar somente de carros elétricos e a BVE tem outros associados, inclusive com startups, é um escopo um pouco diferente. Lembrando que a BIFA a gente também fala de carro elétrico, mas a gente fala de carros importados de qualquer natureza. E a grande questão, se existe sobreposição, não existe. Eu acho que são papéis distintos. Eu acho que a BIFA, em algumas vezes, se junta à BVE em contraponto ao que a gente entende injusto. Então, toda discussão que tenha o Brasil à frente, tecnologia, segurança, a BIFA vai estar do lado de quem for necessário. A gente usa o exemplo da questão do imposto de exportação. A gente pode discutir aqui o tamanho da alíquota do imposto, se tem que ter, se não tem que ter. Pode ser uma entrevista à parte. Não, vai ser nessa ainda. Mas tudo bem. Mas depois a gente pode até fazer outra só sobre isso. Mas mais importante do que o tamanho da majoração é a previsibilidade. Eu acho que o que a gente sempre pediu no Brasil, e graças a Deus aconteceu, foi uma previsibilidade na majoração de imposto. A gente está vendo agora globalmente o que é a gestão mal feita do aumento de imposto de um mês para o outro, sem uma regra clara. O que acontece? Então, no Brasil, ela foi muito bem estruturada e majorada. A BIFA se colocou contra qualquer antecipação, em detrimento de aumento ou diminuição de vendas. O que a gente vem falando muito forte na BIFA, e você tocou nesse ponto, quem decide no final do dia é o cliente. E o cliente tem que ser exposto às tecnologias dos carros importados, não só elétricos. Por quê? Hoje você importa um carro, o cliente é exposto àquela tecnologia, ele vai cobrar essa tecnologia em outro segmento. Vai ser 100% que vai ser repassada? Não. Mas se você consegue repassar alguma coisa, todo mundo ganha. A comunidade ganha. Os carros que são os carros de massa. Então isso é muito importante. E a gente não gosta que essa discussão seja cortada simplesmente por questão de imposto de importação ou o que seja. Eu acho que as discussões têm que ser mais amplas, colocando o Brasil e a população em primeiro lugar. Mas a BIFA, ela tem dessas marcas chinesas, acho que a única que participa hoje como sócia é a BYD. Por que GWM não está? E outras marcas como Neta, Zeekr,
a Geely, todas essas marcas chinesas que estão chegando, elas vão entrar na BIFA? Você sabe se vão, se não vão? Como que está isso? Não, eu sei, a gente está em conversas muito próximas com todos os novos entrantes. E o mais interessante é que algumas estão em vias de fechar parceria, outras em começo de conversa. Mas como você falou, eles procuram a BIFA para entender o que é o Brasil, como que você se estabelece no Brasil, porque algumas montadoras começaram como importadoras e começaram com a BIFA. Entendi. Então esse caráter é quase mandatório alguém conversar com a BIFA para entender o que é Brasil. E algumas montadoras decidem ir para a BVE e não para a BIFA e está tudo bem. Mas a importância da BIFA ela ainda é muito grande. Claro. Eu queria então voltar a essa questão da antecipação dos impostos. A Anfávia, durante um ano inteiro, tem batido na tecla de que é importantíssimo antecipar os impostos, senão vai acabar os empregos no Brasil da indústria automobilística. E eles usam como argumento assim, a imagem que pega muito e impressiona as pessoas são os navios da BYD que chegam lotados de 5.000 carros importados da China. É importante naquela questão que a gente estava falando do exagero da notícia, porque ninguém fala isso, 5.000 carros importados da China não dá nem um dia de venda de automóveis no Brasil. Tá? Não sei quantos estão hoje, se é 8.000, 10.000. Então, se for 10.000 carros que vende por dia no Brasil, é metade. Então, não é um impacto tão grande, mas é uma coisa que visualmente choca. Então, eu pergunto, vai ter antecipação nos impostos? Os impostos têm que continuar no ritmo que está? Toda essa questão de guerra tarifária, principalmente dos Estados Unidos contra vários países, mas principalmente contra a China, indica que o Brasil deveria também se fechar? Qual a visão da BIFA e a sua particular sobre isso, Marcelo? Boa, começando a parte mais macroeconômica, eu acho que o Brasil precisa ficar fora dessa briga entre China e Estados Unidos, e o Brasil tem tudo para ganhar dentro dessa briga. Eu acho que o imposto de importação, ele nunca pode ser uma ferramenta de internalização de produção ou não. Eu acho que o imposto de importação ele tem que ser uma régua, uma balança para gerir a questão de importação e exportação. O que eu estou querendo dizer? Eu aumento o meu imposto de importação de 0 para 35 e eu entender que só fazendo isso eu vou transferir uma produção da China para o Brasil, é inocência. Claro. O imposto ele tem que ser para regular a transação comercial, a balança comercial. Eu acho que quando alguém decide produzir no Brasil ou não produzir no Brasil, ele leva em conta o imposto de importação, mas ele leva em conta outras coisas. E essas outras coisas ninguém para discutir, para falar. Por exemplo, custo Brasil e custo de produtividade. O Brasil ele tem um território continental. O Brasil tem uma mão de obra vasta, mas o Brasil ainda necessita de mais tecnologia, melhor educação, custos logísticos, para a infraestrutura poder adequar isso. Então, um número que eu uso muito, isso é bem de economista, mas é bem simples de entender. O PIB potencial do Brasil hoje, ele é 2%. O que é isso? É o PIB que o país consegue crescer sem gerar inflação, ou seja, um crescimento sustentável. Se o Brasil crescer 3,5%, a priori você pode falar, incrível, cresceu 3,5%, mas o que acontece? Gera inflação. Está crescendo acima do potencial. Então o Brasil precisa de investimento em infraestrutura, em portos, aeroportos, transportes, e ter uma eficiência de tributação, isso sim atrai novas montadoras. Não é simplesmente imposto de exportação. Porque o imposto de exportação, um governo decide aumentar, outro governo decide baixar. Claro. E eu sei bem disso, qualquer investimento desse, você leva em consideração 10, 15, 20 anos. Claro. Então, não é aumentando ou reduzindo o imposto que você vai regular. Indo para a parte que você falou,
a BYD é uma das associadas da ABIFA, agora falando como a BIFA, isso não vai travar ninguém. Se você antecipar o imposto, vão continuar vendendo BYD, todos os carros importados. Eu acho que talvez o ponto que eu sempre faço contra o argumento da Anfávia é: se o imposto de importação está prejudicando tanto as vendas no Brasil, por que as exportações de vocês também estão caindo? Talvez não seria muito mais... Por quê? Eu não sei, o que eu posso supor é que o cliente ele está demandando carros mais tecnológicos, seguros, no Brasil e fora do Brasil. Então não é questão de ninguém vai brigar. Isso é um ponto que eu sempre considero também, porque em todas as reuniões da Anfávia, além de ter essa questão, tem muito carro importado, sempre estamos perdendo exportação, não para a Argentina, mas para o México, por exemplo. E aí, por que estamos perdendo exportações para o México? Será que o mercado mexicano, que está muito próximo dos Estados Unidos, que tem muito investimento em carro já elétrico, vai comprar os carros que estão sendo feitos no Brasil? Será que é só uma questão mesmo de custo, ou o Brasil não tem carro que seja atraente para fora do mercado brasileiro, né? E vamos direto, né, ao ponto. Você mencionou o México. É tecnologia. O México produz para exportação quase 3 milhões de carros. É mais do que o total vendido no Brasil. Então, o mexicano, e alguns desses carros, para consumo interno. Olha a tecnologia embarcada nos carros. Uhum. Será que os nossos carros não precisam de uma readaptação? Acho que essa é a discussão. Então, se aumentar o imposto de importação fosse melhorar a tecnologia dos carros, não é sobre isso. Então, para mim é mais uma forma de criar ali uma discussão, quase uma fumaça dentro da discussão maior, que essa sim precisa ser direcionada rapidamente no Brasil. E como brasileiro, eu acredito muito no país. Eu acho que a gente tem um espaço grande para melhorar a infraestrutura. Quando a gente alguém fala em colocar uma fábrica no Brasil, todo mundo devia aplaudir isso, mas a gente precisa fazer algo bem feito. E a gente tem muita coisa para melhorar. Acho que a gente está no caminho e precisa ser feito. Normalmente eu uso um exemplo que é bem emblemático. O frete que eu pago do carro que sai da Suécia para o meu porto de entrada, que é em Cariacica, no Espírito Santo, ele é mais baixo do que eu tirar esse carro do meu porto e mandar para Brasília, por exemplo. Então, olha a diferença de custos. Então, eu li algumas notícias de empresas que vão instalar no Brasil, e a própria presidente disse: não espere o custo do meu carro produzido no Brasil muito menor do que o carro na China. A capacidade lá é muito maior, a eficiência é muito maior. Então, você pode gerar emprego no Brasil, isso é louvável, mas com ponto de vista de preço e custo, não vai ser mais barato do que o produzido na China, com certeza. Já indo agora para a pergunta final da nossa conversa aqui com o Marcelo Godoy, presidente da Volvo Cars do Brasil e da ABIFA. Marcelo, uma outra coisa, um outro pleito que tem, e pelo que a gente sabe é da BYD, é que a produção de CKD, que é o veículo que chega completamente desmontado, só para montar aqui no Brasil, e de SKD, que é o semi-desmontado, para fazer lá na Bahia, eles também estão pedindo uma redução da tarifa. E a Anfávia falou que isso eles não vão aceitar de jeito nenhum, vai ser uma nova guerra aí. Qual a sua visão? O Brasil deve reduzir essa tarifa do SKD e o CKD? E aqui não estamos falando de Volvo, porque a Volvo já tem, está claro que a Volvo não tem interesse em produzir carro no Brasil, isso já está decidido, isso, menos que tenha mudado. Então, essa questão colocada principalmente pela BYD, você é a favor ou é contra essa redução do SKD e do CKD? Eu entendo que toda produção, para ter benefício de imposto no Brasil, ela tem que ter fases do processo construtivos incorporadas na sua construção. Entendi. Então, eu entendo que se você tem uma planta que produz 100% aqui ou a maioria do processo, você é elegível a imposto. Se você simplesmente faz uma montagem, eu não entendo que deveria ser elegível a uma redução de imposto. Então, acho que esse pleito da BYD, a BYD está
na BIFA, mas acho que precisa ser melhor elaborado. Então Você não sempre- é um pleito da BIFA, é não. um pleito da É o montadora. pleito da montadora. Eu acho que se mais fases são incorporadas ao processo no Brasil, faz sentido você ter um benefício fiscal. Se é apenas uma montagem, eu acho que não é correto, inclusive com quem realmente tem fábrica 100% no país. Então eu não sou a favor. Muito bom. Muito obrigado pela sua conversa aqui, Marcelo. Gente, eu queria agora pedir para vocês curtirem esse vídeo. Por que curtir? Ah, eu adorei o vídeo. Mesmo, bom, se você não gostou, tudo bem, mas se você gostou do conteúdo, curte, porque isso dá importância, relevância para o canal no YouTube. Compartilhe também e principalmente deixe o seu comentário. O que você achou? Você acha que o Marcelo Godoy está certo nas coisas que ele colocou? Você compraria um carro elétrico? Se for um Volvo, você consegue viajar. Você pagaria 4 kWh, R$ 4 pelo kWh? Então deixa seu comentário, também faça a inscrição no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.